Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências eu vou apresentar para vocês mais uma caracterização, ok? Vai ser a última por enquanto da nossa sequência de caracterizações, que é a caracterização dos conjuntos fechados. Ok, então a ideia vai ser exatamente a mesma, vai ser mais uma vez uma caracterização sequencial, só que agora a gente vai descrever um tipo de conjunto específico que é o conjunto fechado. Beleza? Então o objetivo do vídeo de hoje é demonstrar o teorema que eu vou citar para vocês, dar um exemplo, né? E realmente vai ser um utensílio para demonstrar que algum conjunto é fechado. Beleza? Então o teorema nos diz o quê? Ele diz que um subconjunto F ele é fechado se somente C, então temos uma relação aqui de equivalência. Toda sequência convergente de F converge a um limite que seja ele mesmo um elemento de F. Ou seja, então isso quer dizer que dentro do subconjunto F, a gente vai pegar uma sequência, quer dizer, todas as sequências possíveis, e se a gente mostrar que elas vão converger para elementos que pertencem a F também, beleza? Então isso quer dizer que ele vai ser um fechado. Para ser honesto com vocês, a demonstração ela é um pouquinho complicado, ela não é longa, ela é um pouquinho complicada, mas na prática é um teorema muito fácil de ser utilizado, tá? Então no final eu vou demonstrar para vocês que o conjunto dos racionais não é fechado em R, beleza? Esse é um resultado interessante e até de um ponto de vista topológico a gente até pode mostrar, obviamente utilizando utensílios mais potentes, que os racionais em R não é aberto e nem fechado. Beleza? É uma noção topológica um pouquinho complicada. No vídeo de hoje eu só vou demonstrar que os racionais não são fechados em R. Beleza? Então, primeiramente, como é uma equivalência, a gente vai fazer dupla implicação. Né? Então, para começar essa prova, eu vou falar que F ele é fechado, ok? Um conjunto fechado. Isso implica que vamos ter uma sequência xn que é inclusa em F, né, que vai tender a L tal que L pertence a F. Beleza? Então, essa é a minha primeira implicação, que se o fato que F é fechado, isso implica que toda sequência que está em F tende a um limite que pertence a F. Beleza? Então, obviamente, a gente supõe que F é fechado e que temos uma sequência tal que isso daqui é respeitado. Beleza? E a gente vai resolver pelo absurdo. Então, eu vou considerar se L não pertence a F. Beleza? Então, se L não pertence a F. Beleza? Não pertence a F quer dizer o quê? Quer dizer que ele pertence ao complementar de F. Então, isso implica que L pertence ao complementar de F, que eu vou notar FC. Tá? Então, o complementar de F é tudo que não é F. Beleza? E vocês sabem que o complementar de um fechado é aberto. Beleza? Então, a gente sabe que F complementar, né, o complementar de F, ele é um conjunto aberto. Beleza? Então, se vocês lembram, a gente já viu a descrição de um conjunto aberto. Isso quer dizer que existe um R estritamente positivo, tal que tem uma bola de centro L e de raio R, que vai estar incluso no complementar de F. Isso daqui é a descrição do fato de F ser aberto. Beleza? Ora, a gente sabe que Xn tende a L, beleza? Então isso implica que existe um rank, né, que projeção naturais tal, que para todo natural acima desse rank, né, então no caso isso é uma maneira chique de dizer que para um n suficientemente grande, vamos ter que xn pertence a essa bola de centro L de raio R, que ela mesma está inclusa no complementar de F. Beleza? Isso daqui é a definição topológica de um limite. Beleza? Então a gente já viu as definições métricas, isso daqui é a definição topológica com a noção de bola. Tá? Então, o fato de xn tender a L quer dizer essa definição aqui. Ora, a gente sabe que como o complementar de F é um aberto, a gente sabe que a bola está inclusa no complementar de F. Beleza? O problema é que isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque xn pertence a F por hipótese. Beleza? Então, eu acabei de mostrar que xn pertence a F, o complementar de F, mas eu falei que xn pertence a F. Beleza? Então, como é um absurdo, isso implica que L pertence a F. Ok? Então, essa daqui é a primeira implicação. A segunda implicação a gente vai fazer o caminho ao contrário. Tá? Então, a gente vai supor que temos uma sequência que isso é respeitado, né? Tal que L pertence a F, e a gente vai mostrar que isso é um fechado. Beleza? Então, eu vou considerar L que pertence ao complementar de F. Tá? Então, eu vou realmente resolver pelo absurdo de novo. Essa é toda a ideia da demonstração de hoje. Beleza? E a gente vai supor pelo absurdo que não tem nenhuma bola de centro L e de raio R que seja incluso no complementar de F. Tá? Então, o fato que não tem nenhuma bola que está inclusa no
o complemento de f, quer dizer que para todo R estritamente positivo, vamos ter, a gente pode escolher um XR, que vai pertencer a F interseção com essa bola de centro L e de raio R. Beleza? A gente pode fazer isso, porque ele não pertence, a gente está supondo pelo absurdo que não tem nenhuma inclusa no complementar de F, então quer dizer que a interseção não é vazia, então a gente pode escolher um XR. Beleza? E agora eu vou escolher que esse XR, no caso esse XR não, né? Esse R valha 1 sobre N. Ok? Então isso daqui é uma mudança de incógnita conhecida, né? Eu já fiz isso várias vezes, eu sempre escolho 1 sobre N, porque funciona muito bem com caracterização sequencial, beleza? E então a gente vai ter que xn, que pertence a f, tal que xn pertence à bola de centro L e de raio 1 sobre N, tá? Porque essa é a nossa suposição aqui. Beleza? Ela tende a L, que L pertence a F, então temos isso daqui. Beleza? Então isso implica, obviamente, que eu acabei de falar, então, que Xn tende a L, tal que Xn pertence a F. Tá? E aí, então, eu acabei mostrando que L pertence a F. Só que isso é um absurdo. Né? Isso claramente é um absurdo, porque eu saí que L pertence ao complementar de F. Então, como é que L pertence a F, sendo que ele pertence ao complementar de F? Então, é um absurdo. Então, pelo absurdo, a gente mostrou que existe um R estritamente positivo, tal que a bola de centro L e de raio R está inclusa no complementar de F, beleza? Isso daqui é a definição de ser um aberto, então eu mostrei que o complementar de F é aberto, beleza? Então isso implica que F é fechado. E isso termina a demonstração de hoje. E com isso, né, então a demonstração é um pouquinho complicada, então eu convido vocês a reverem ela, tá? Ela não é longa, só que realmente vocês têm que estar habituados a mexer com o absurdo, né, com a demonstração pelo absurdo. E agora a gente vai mostrar que os racionais não são fechados em R, tá? Então, obviamente a gente pode demonstrar que os naturais e os racionais, os naturais e os relativos são fechados em R, só que os racionais não, tá? Então, eu vou considerar o número irracional mais conhecido de todos, que é a raiz de 2. Então, eu vou falar que x igual a raiz de 2. Beleza? E eu vou determinar uma sequência Qn, tal que n pertence aos naturais, beleza? Que é igual a parte inteira de 10 potência n vezes raiz de 2, dividido por 10 potência n. Isso é um formato que eu não tirei do chapéu, tá? É um formato conhecido, eu já utilizei ele várias vezes. Então eu convido vocês a reverem os vídeos de caracterização sequencial, a gente utiliza ele várias vezes, e desenvolvimento decimal, tá? Então por construção, né, utilizando a parte inteira, isso implica que Qn é inferior ou igual a raiz de 2, que é estritamente inferior a Qn mais 1 sobre 10 potência n, beleza? Se n tende ao mais infinito, 1 sobre 10 potência n vai tender a zero, tá? Então eu vou tirar Qn de todos os lados, então temos Qn menos Qn igual a zero, temos raiz de 2 menos Qn, inferior ou igual a 1 sobre 10 potência n, 10 potência n tende a zero, então temos raiz de 2 menos Qn, que está, de acordo com o teorema do confronto, tendendo a zero. Então, eu demonstro que Qn tende a raiz de 2. Beleza? Só que a gente sabe que raiz de 2 não é racional. Justamente, eu falei para vocês, eu vou pegar o número irracional mais conhecido de todos. Então, a gente sabe que raiz de 2 não pertence aos racionais. Então, eu demonstrei que existe uma sequência que pertence aos racionais, porque isso daqui claramente é um número racional, né, que tende a um número que não é racional. Então, né, os racionais não podem ser fechados. Beleza? Então, os racionais. Então, o racional, o conjunto dos racionais não é fechado. Beleza? Então, o resultado é bem interessante. Ele é mais interessante de um ponto de vista topológico, mas é interessante a gente conseguir demonstrar um resultado que, na teoria, é um pouquinho mais avançado, com utensílios até que simples. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.